Na unidade 3, nós iremos abordar principalmente as indústrias de sabões e detergentes, assim como a indústria de papel. Portanto, essa unidade ela tem como principal objetivo fornecer ao aluno conhecimento sobre as indústrias de sabões e detergentes, assim como suas propriedades e principais reações envolvidas, e apresentar os principais processos de produção da indústria de papel. Os sabões, especificamente, eles compreendem as sais de sódio e potássio dos diversos ácidos graxos, principalmente do oleico, esteárico, palmítico, láurico e mirístico. Durante várias gerações, o seu uso aumentou até que sua fabricação se tornou uma indústria essencial ao conforto e à saúde do homem civilizado. Porém, as principais matérias-primas utilizadas para a produção de sabões são os triglicerídeos e alguns reagentes químicos. Como triglicerídeos, podem ser usados sebo bovino, banhas de animais diversos, óleos vegetais, que pode ser o de coco, que é um dos mais utilizados, ou ácidos graxos livres. E alguns reagentes utilizados para a produção de sabões e detergentes são alguns reagentes como soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, tá? Sal comum, bicarbonato de sódio, dentre outros. Para a fabricação de sabão, uma reação que é fundamental para a sua produção, que é uma reação geral, é a reação da produção do sabão, é a saponificação. Então, a saponificação, em geral, ela ocorre de uma reação de um triglicerídeo, né, que pode ser um óleo ou uma gordura, que tem como uma função principal um éster, né, um éster que é formado da reação entre um ácido carboxílico e um álcool, e o hidróxido de sódio, que é fundamental, que é uma das etapas, são duas matérias-primas utilizadas. Então, uma vez que dessa reação, eles vão formar os sabões, que são sais de sódio, como já foi falado, e água. E essa reação também, como já foi colocado, é uma reação de saponificação, produção de sabão. Existem vários processos. Os processos mais antigos para a produção de sabão, né, era o processo a caldeira, é usado pelas fábricas menores atualmente, e para a produção especial e limitada. Atualmente, a sua produção tem aumentado significativamente, em grande escala. Então, atualmente, as usinas são automatizadas para a saponificação contínua, né, com hidróxido de sódio para a produção de sabões e detergentes. O processo moderno, tá, ele envolve algumas etapas, que não são algumas etapas chamadas etapas de hidrólise. Então, geralmente, se tem, né, o triglicerídeo, como por exemplo o estearato de gliceril, mais a água para a produção do ácido esteárico e glicerina, esse ácido esteárico mais o hidróxido de sódio, na reação vão formar o sal de sódio, estearato de sódio e água. Como visto na reação, na equação anterior, é uma reação fundamental, você ter esses componentes para a produção de sabão. E quais são as propriedades e a vantagem, tá, nessa escala? A maior vantagem do sabão fabricado por esse processo são melhoria da cor do sabão a partir de uma gordura bruta, sem pré-tratamento, melhoria na recuperação da glicerina, flexibilidade em relação ao controle e, principalmente, um menor tempo e menos trabalho na fabricação desses sabões. Além de sabões, existe uma outra classe chamada de detergentes, que são substâncias sulfactantes com propriedades anfifílicas, ou seja, apresentam na sua estrutura molecular uma parte polar e outra parte apolar, o que dá a estas moléculas a propriedade de acumularem-se na interface de dois líquidos, miscíveis ou na superfície. Então, em geral, você tem uma cadeia grande, uma cadeia de um hidrocarboneto, que é a parte apolar. Essa parte apolar, ela irá interagir com a parte também apolar da mistura, no caso dos óleos e das gorduras, e tem uma outra extremidade. Essa extremidade, chamada de extremidade polar, que essa vai interagir exatamente com a água. Então, na estrutura de um detergente, você tem essas duas partes que são importantes na interação
entre as substâncias para a remoção de óleos, por exemplo, de gordura. Quais são as principais matérias-primas? Em geral, você tem os surfactantes, que são compostos que modificam a tensão superficial quando dissolvido em água ou em soluções aquosas e que alteram a tensão superficial dos líquidos. Temos também os reguladores de espuma, que é um estabilizador ou um supressor que é usado como surfactante. Os reforçadores, né, que aumentam o poder detergente, atuando na retenção de íons endurecedores como cálcio e magnésio. Na fabricação do detergente é feita através, por exemplo, da sulfonação de um álcool graxo. Então você tem aqui no exemplo um radical, esse radical originado, né, juntamente com um álcool. Então aqui você tem a presença de ácido sulfúrico, formando dois outros compostos. E essa reação a gente pode perceber que é uma reação exotérmica, que ela pode liberar calor em torno de menos 78 a menos 83 quilocaloria por quilograma de ácido graxo. Uma outra indústria é a indústria de papel, que é um material constituído, papel é um material constituído, né, por elementos fibrosos de origem vegetal, geralmente distribuídos sob a forma de folhas ou rolos. Tem como característica principal, né, é fabricado a partir da celulose, que é um polímero, já vimos o conceito de polímeros, que é um polímero linear da glicose de alta massa molecular, formado pela reação e a formação da ligação beta-1,4-glicosídica, e que é uma substância, o papel, insolúvel em água. As principais matérias-primas utilizadas na produção do papel podem ser a madeira dura, pode ser a betúlio, carvalho, a balsa, e madeira macia, que tem como, por exemplo, as coníferas em geral, o pinho, pinos e o abeto. Os principais processos de produção. Então, existem algumas etapas. Uma delas é a polpa ao sulfito, apresenta características de baixo custo, boa capacidade de impressão, alta opacidade, resistência física reduzida. São utilizados na fabricação do papel jornal, revista, papéis de parede, papéis absorvente e papelão. Um outro processo chamado de semiquímica, que apresenta características bem variadas, de processo para processo, são utilizados na produção e na fabricação de papelão corujado, papel de jornal, papel de impressão. Um outro processo que é muito utilizado é o processo chamado de polpa ao sulfato, ou craft, que é um processo responsável pela maior parte da produção nos dias atuais de papéis. Pode ser utilizado quase em qualquer tipo de madeira. Esse processo ele foi desenvolvido para remover as grandes quantidades de óleos e de resina nestas madeiras. Nesse processo, as toras de madeira elas são cortadas, descortiçadas e lavadas, as cortadeiras pesadas, que reduzem a madeira a pequenos cavacos. Em seguida é levada ao digestor, onde se adiciona um licor branco de cozimento, contendo essencialmente sulfito de sódio e soda cáustica. Em seguida, a polpa é alvejada e levada para um processo de formação de folhas, onde estas são cortadas e enfardadas. O processo de produção é finalizado com a adição de aditivos, tá? Entre eles, nós temos também a carga mineral, que pode ser adicionado o cálice, o talco de óxido de titânio, que tem efeito positivo no melhoramento, principalmente da opacidade, alvura, lisura e acidez. A cola, né, que apresenta os efeitos de aumentar a retenção de fibras e cargas previne o espalhamento de tintas resistentes à penetração da umidade. Sulfato de alumínio, que é adicionado por ser responsável por precipitar a cola sobre as fibras. O amido, aumentar a retenção de finos e melhorar a união entre as fibras. E alguns corantes, que é adicionado para melhorar a alvura do papel.